Então, gente, hoje eu estou um pouco baqueada, porque nós fizemos audiência essa semana aqui, na segunda-feira, eu falei aqui, deste púlpito, para discutir a questão da situação dos imigrantes aqui em Cuiabá. Foram 3 leis aprovadas aqui, uma delas sobre diretrizes de políticas públicas, proposta pelo próprio Executivo, para poder desenvolver políticas de amparo, acolhimento aos imigrantes, que é uma questão humanitária. Essas pessoas não deixaram seus lugares porque elas quiseram. Elas deixaram seus lugares por conta de guerras, por conta de perseguição, por conta de desastres ambientais. Seus territórios, seus países se tornaram completamente violentos e impossível dessas famílias permanecerem lá. É uma tragédia o que está acontecendo aqui e nós estamos aqui diante disso completamente passivos e sem reação nenhuma. Ontem, a polícia, e eu vi que era um carro da prefeitura, tirou com violência os comerciantes haitianos que estavam ali no centro da cidade. Ora, minha gente, há um aumento significativo da população em situação de rua. Metade da população mato-grossense está em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar. E quando as famílias dos que vieram para cá, sem nenhuma condição de exercício pleno da sua cidadania, que são os imigrantes, a prefeitura, ao invés de implementar o projeto de lei, a lei que ela própria propôs a esta casa, para dar condições para os imigrantes reconstruírem sua vida aqui, algo que está previsto em acordos internacionais, na Constituição brasileira, na lei de recepção imigrante aqui no Brasil, e nós apenas aprovamos as leis aqui e elas não são implementadas. Eu queria chamar a atenção desta casa para o absurdo do que acontece aqui. Nós aprovamos leis aqui e elas são solenemente ignoradas pelo Poder Executivo. Eu aprovei aqui, com a ajuda de todos os vereadores aqui, a lei do absorvente higiênico, do enfrentamento à pobreza menstrual. Sequer as unidades de saúde têm conhecimento da aprovação dessa lei. Nenhuma orientação foi dada, nenhuma ação efetiva foi feita para garantir a execução dessa lei. Aprovamos, então, essas leis para os imigrantes e a prefeitura é copartícipe na retirada dos imigrantes da rua. Como é que essas pessoas vão viver? Como é que elas vão sobreviver se elas não podem trabalhar aqui? Se o comércio aqui da cidade pode se sentir ameaçado porque tem um monte de gente preta vendendo coisas na calçada, porque não tem como sobreviver. Nós estamos vivendo uma situação muito, mas muito grave. Nós temos o problema da população em situação de rua, que no dia 26, um morador de rua foi assassinado barbaramente, e nós queremos que seja apurado por quem foi o assassino do morador de rua que estava ali, dormindo no beco do candeeiro, e mais um caso de violência e de assassinato dessa população. Eu acho um absurdo que a gente não tenha nenhuma ação efetiva para acolher e para poder desenvolver políticas para os mais vulneráveis, para os mais frágeis. Nos postos de saúde, nós temos a gravidade, sempre relatada aqui pelos vereadores, sobre a ausência de remédios, a ausência de pessoal, a ausência de todo tipo de atendimento que poderia ser feito na unidade básica de saúde. A política de saúde mental completamente desestruturada, as pessoas que sofrem de algum transtorno mental não têm encontrado remédio nas unidades de saúde. Daqui a pouco essas pessoas vão começar a surtar. E aí, vão chamar quem para ela? A saúde ou a polícia? Porque é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos retornando ao início do século passado, quando a pobreza não era uma questão de políticas públicas, era uma questão de polícia. A polícia estava ali pronta para bater, para prender, para colocar em instituições de alienados, como diziam antes, pessoas que são pobres, pessoas que não têm condições de sobreviver. E cada vez mais, há mais pessoas nesse buraco que se abriu enorme, engolindo famílias inteiras, por falta de políticas públicas, por falta de recursos, pela crise econômica que esse governo Bolsonaro está produzindo no país e que os governos municipais e estaduais, infelizmente, não têm a sensibilidade de fazer absolutamente nada. Enviei a matéria do site Perrengue Mato Grosso, que postou a situação da retirada dos imigrantes lá do centro da cidade. Enviei para o prefeito, enviei para o chefe de governo da prefeitura, para o senhor secretário Luiz Cláudio, enviei para alguns parlamentares estaduais e federais para que ajudem o município de Cuiabá, e esta vereadora e esta casa, se tiver interesse, a ajudar as pessoas que hoje precisam do Estado e não têm tido condições de acessar nenhum recurso, nenhuma política pública, porque parece que nós estamos vivendo um apagão dos governos.
Não há governo, nem estadual, nem municipal, para a população vulnerável. O governo existe para os mais ricos, para quem acumula capital, para quem precisa do Estado, das unidades de saúde, das escolas. Michele falou da escola aqui, do recurso que o governo estadual recebeu. Que bom, porque as escolas estaduais estão fechadas, sem nada, ociosas. O Médici, que é uma escola estadual histórica aqui na cidade de Cuiabá, passem lá, senhores e senhoras, para ver como é que está. Assim como outras grandes escolas estaduais estão abandonadas, crescendo mato, como se o problema educacional do nosso município e do nosso estado tivesse sido resolvido. Como se as crianças e os adolescentes não estivessem à procura de vagas nas escolas. Como se nós não tivéssemos uma evasão histórica das salas de aula. Como se as universidades não estivessem com menos de 60% de sua capacidade de matrícula, porque houve uma evasão enorme por conta do empobrecimento da população. É responsável o governo estadual e o governo municipal sobre o que está acontecendo aqui no município de Cuiabá e no estado do Mato Grosso. É um absurdo e é criminoso que a população mais vulnerável, empobrecida nesse momento, não tenha condições de atendimento da população. E é irônico que aqui a gente chame uma gestão de gestão humanizada quando há uma crise humanitária em curso. Muito obrigada.